Olá pessoal, sou o Mário Trentin e vamos para mais um vídeo falando sobre gestão ágil de projetos. E o vídeo de hoje está relacionado à priorização do backlog e o princípio de Pareto. Bom, a mudança de mindset entre a gestão ágil e a gestão tradicional, ela causa muita confusão ainda entre as pessoas, porque essa expectativa de que o escopo é variável, ela é contra tudo que a gente tinha na gestão tradicional, na gestão preditiva. Então, antes da gente falar sobre a priorização do backlog, eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando de gestão ágil, preditiva, tradicional, como que você pode combinar abordagens híbridas. Mas se você é novo por aqui, de uma maneira bem simples e rápida, a gestão ágil, ela determina que o tempo é fixo, ou seja, nós temos períodos fixos de tempo, chamados de time boxes, às vezes sprints ou iterações, dependendo do método que você está usando. Então nós temos o tempo fixo, custo fixo, mas o escopo é variável. Podemos entregar mais escopo ou menos escopo. E quando a gente fala numa gestão tradicional de projetos, ou numa gestão preditiva, nós temos que primeiro nós fixamos o escopo, e aí o tempo e o custo é que são variáveis. Eu posso gastar mais ou menos, posso atrasar ou adiantar o meu projeto. Então o escopo aqui é fixo numa gestão tradicional, significa que eu tenho que entregar tudo, e aqui numa gestão ágil o escopo é flexível ou variável, certo? Essa é uma das grandes diferenças entre a gestão ágil e a gestão tradicional. E sempre que a gente apresenta isso, já vem a primeira dúvida, né? O primeiro questionamento. Poxa, Mário, entendi, mas eu estou comprando a construção de uma ponte, e como é que eu vou pegar só um pedaço da ponte aqui? Como é que a gente vai fazer isso? Tem projetos que eles devem ser preditivos. Quando você precisa de todo o escopo, quando é um projeto de elevada complexidade, quando nós temos o conhecimento sobre os processos ali que vão ser utilizados para aquele projeto, é um grande sinal de que você deveria utilizar uma abordagem preditiva ou tradicional. Então, se a gente for fazer a construção de uma fábrica, por exemplo, construção de uma ponte, uma refinaria de petróleo, existem alguns tipos de projetos que vão ter estas características de estabilidade de requisitos, de completude de escopo, que vão me direcionar para fazer uma gestão tradicional. Então a gestão tradicional ela não morreu e não vai morrer. Ela continua sendo muito importante em determinados cenários e tipos de projetos. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal, se inscreve aí no canal, vai dar uma olhada nas playlists, explicando o uso do Kinefin Framework para tomada de decisão se você deveria utilizar abordagens ágeis, abordagens emergentes, híbridas, preditivas, tradicionais, dependendo do contexto do seu projeto. Agora vamos ao que interessa, que é a priorização do backlog, a gestão ágil e o princípio de Pareto. Bom, quando nós fazemos um projeto ágil, nós geralmente temos um início do projeto em que criamos a visão, ou visioning, fazemos a visão do projeto, às vezes podemos organizar isso em épicos, que são grandes pedaços aqui do nosso projeto, podemos ter funcionalidades ou features, depende do que você está utilizando como metodologia, e podemos quebrar isso em algumas outras coisas como histórias. Então, logo lá no comecinho do nosso projeto, nós estamos aqui pensando em uma espécie de lista de desejos de funcionalidades ou de grandes pedaços ali do nosso projeto. E o princípio de Pareto, já muito famoso e conhecido desde a sua época lá da escola, no colegial, aí no ginásio, ensino médio, ele diz que é a nossa regra ali de 80-20, né? Então 80% do valor desse projeto, ou seja, 80% do valor ou dos benefícios desse projeto, eles dependem do quê? De 20% dos nossos requisitos ou funcionalidades. Requisitos, funcionalidades aqui ou entregas. E fazendo estudos, a própria gestão ágil, estudos em relação ao uso de produtos, se você pensar, funcionalidades é um exemplo que a gente sempre vê por aí. Você vai lá e olha as funcionalidades do Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, enfim, tem tantas coisinhas por ali e você utiliza 20%
dessas funcionalidades, às vezes menos, 5 a 10% dessas funcionalidades. A gente insere figura, inclui uma tabela, faz algumas coisas, mas não usamos todas aquelas funcionalidades. Então, o princípio da priorização, esse backlog flexível aqui da gestão ágil, é que nós precisamos priorizar. Podemos utilizar diferentes métodos de priorização, como, por exemplo, a técnica Moscou. Você tem o must have, as coisas que são obrigatórias, que nós precisamos no nosso projeto. Nós temos os should have, coisas que são importantes. O nosso could have, coisas desejáveis. E o nosso Moscow e o nosso won't have, as coisas que você não terá e que estão fora do escopo. Então a técnica Moscou que você está vendo aqui, ou Moscow, ela permite a gente priorizar os nossos requisitos ou as nossas funcionalidades ou o nosso backlog baseado nas coisas que são obrigatórias, mandatórias. Eu não posso viver sem estes must have. Os should have são coisas que trazem bastante valor, mas se eu tiver que decidir entre o que é obrigatório e o que traz mais valor, eu vou fazer primeiro o must have. O could have ou nice to have já são coisinhas que seriam bacanas, seriam desejos não tão necessários, mas se der para fazer, a gente faz. E o won't have é o que nós não teremos. Então, quando estamos falando de um backlog ágil, você já sabe que você não vai executar tudo. Você vai executar somente uma parte desse seu backlog, por isso é importante que ele esteja priorizado e essa priorização pode ser revista a cada iteração. Tem vídeos aqui no canal falando sobre a metodologia ou framework Scrum, falando sobre outras abordagens como Extreme Programming e outras abordagens ágeis. E você, uma vez que cria o seu backlog, por exemplo, na metodologia Scrum, a gente faz o planejamento das nossas sprints ou iterações e a cada iteração, por exemplo, de 2 a 4 semanas, você vai ter uma iteração fixa, uma vez que você decidir essa duração. A gente pega um subconjunto deste backlog, faz o planejamento da sprint e determina o que vai ser entregue naquela sprint. Uma vez que nós concluímos essa sprint, eu posso voltar ao meu backlog do produto, ou meu backlog do projeto, posso adicionar coisas, posso remover coisas e posso mudar a prioridade. Mudar aqui as prioridades ali dentro. Quem é o responsável por isso? O Product Owner, ou o dono do produto, que é o representante do cliente ou dos usuários, junto à equipe Scrum do nosso projeto. Aproveita, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aí sobre a priorização do backlog e o princípio de Pareto. Entenda muito bem na sua cabeça a importância de priorização nos projetos ágeis, porque nós não vamos entregar tudo, isso já é uma premissa de um projeto ágil, e que nem todos os tipos de projetos se encaixam nisso. E se você quer saber mais sobre o Scrum, sobre o Product Owner, o Scrum Master, membros da equipe, os rituais e artefatos do Scrum, tem uma playlist completa aqui no canal também. Não se esqueça de conferir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.